Registro Civil de Nascimento, quando, em 2003, a Secretaria deu continuidade a alguns inícios de trabalho que tinha sobre registro civil. Era uma equipe muito pequena, Leilá e mais uma outra pessoa, trabalhando nesse sentido. Foi feito um plano praticamente para tentar erradicar o subregistro, o registro, ou assegurar o registro civil para as crianças. Esse trabalho foi feito, articulado em todos os estados, criou grupos de trabalho, articulou com o poder público, com os três poderes e com a sociedade civil, enfim, foram realizadas inúmeras reuniões no Brasil inteiro e foi produzido todo o material no sentido de orientar as ações e no sentido de garantir que essas pessoas pudessem ter acesso, discutindo com o Ministério da Saúde, por exemplo, nas maternidades, para que as pessoas pudessem já sair da maternidade sair da maternidade com o documento do nascido vivo para assegurar essa pessoa ter acesso a esses documentos. Campanhas na televisão, foi feita campanha de divulgação e essa mobilização, ela contou com o apoio de muitos prefeitos, de juízes, de promotores, enfim, de ministérios. Essa campanha, ela permitiu em 3 anos, de campanha, quando se fez um novo levantamento, já havia reduzido em muito o subregistro. Mas é preciso assegurar não apenas o registro civil, mas é preciso assegurar toda a documentação. E agora, o presidente Lula, no penúltimo ano agora, institui uma política mais ampla e transforma como uma das prioridades do seu governo assegurar os documentos assegurar que todo cidadão tenha o seu documento, porque um elemento primeiro da cidadania é ter o seu nome e ter o seu documento, é nome e sobrenome, é preciso assegurar. Na Secretaria tomamos algumas iniciativas que considero importante, por exemplo, a questão indígena, uma documentação específica para orientar os indígenas no registro indígena. Muitas vezes o indígena nascia, a sua comunidade, a sua aldeia, dava àquela criança um nome, da sua tradição, da sua cultura, do seu mundo, e quando chegava, a FUNAI fazia um outro registro, e nos cartórios, às vezes, os índios saíam quase sempre com nome não indígena, como se não pudesse registrar nome indígena. Há um fato que se relata, é que uma vez nasce uma criança, essa criança, o pajé, a sua aldeia, dá um nome a essa criança, seria Buú, que é um peixe sagrado, é o tucunaré, e quando essa pessoa chega para registrar no cartório, disseram, não, aqui não é possível. E não foi possível ele registrar Buú, que era o peixe sagrado tucunaré. E, no entanto, essa criança saiu registrada de lá com John, J-O-H-O-N, Kennedy, K-E-N-N-D-Y. Então, John Kennedy poderia o índio sair, mas não podia sair Buú, que é um peixe sagrado. Então, esse material também serviu muito, e ele foi feito a partir da discussão com lideranças indígenas de praticamente todo o país. Lideranças indígenas discutindo as preocupações, e é preciso então trabalhar para que eles possam ter registro do seu nome e também no sentido de incorporar o seu nome, assim como nós temos o presidente Luiz Inácio da Silva e hoje tem Luiz Inácio Lula da Silva. É possível também uma atividade, é possível e deve ser pensado muito isso, que eles pudessem incorporar o seu nome, algum nome que dissesse respeito à sua tradição, à sua história ou à sua tribo, à sua aldeia, à sua comunidade. Fizemos também um material, esse foi específico para a população indígena, que serviu e tem sido trabalhado em muitos estados e muitas comunidades, mas foi feito com as lideranças indígenas. Foi feita uma outra experiência também com diferentes religiões, dessas religiões que têm mais presença, às vezes em favela, em lugares mais difíceis, e com essas religiões discutimos com ele a possibilidade deles, do ponto de vista dos direitos humanos, o que eles poderiam fazer do ponto de vista do registro. E com eles fizemos um material com cerca de 10 diferentes religiões, e eles levarem em consideração a importância do registro que tem na Bíblia, enfim, trabalha com essa visão, com essa noção religiosa, e eles iam naquelas comunidades mais pobres para ajudar no registro civil, falar da importância desse registro civil. E nós acreditamos que num prazo não muito distante, nós teremos o subregistro praticamente eliminado, porque hoje cerca de
95, 96% das crianças já nascem nos hospitais, nas maternidades, portanto, já é um primeiro momento, e aí facilita um pouco o seu registro. A Bolsa Família, que é um grande elemento de direitos humanos no nosso país, encontrou, a expressão talvez seja essa, o Estado passou a saber que as pessoas mais pobres têm nome, sobrenome e têm endereço. Portanto, ao localizar essas pessoas do Bolsa Família, boa parte dessas pessoas passam também a ter o registro dos seus filhos. É importante. Então, se nascem em maternidades ou em hospitais, essas crianças já vão sendo encaminhadas para o registro civil. Pode ser encaminhado para o registro civil. E o fato de Bolsa Escola, a Bolsa Família, também atinge as comunidades mais carentes. Portanto, essa população também passa a ter acesso a esses documentos. E também 97% das crianças já estão indo para as escolas. E para ir para a escola já vai com documento. Portanto, esses mais novos já vai reduzindo o número de pessoas sem documento. Ficarão sim o que precisa ter busca ativa, pessoas com 15, 16, 17, 18 anos que ainda não têm documentos. Então, seria a busca ativa, articular melhor a própria comunidade para ajudar a localizar as pessoas que não têm documento. E isso também tem a ver com ciganos, que o registro cigano foi preciso uma política apropriada. Muitos ciganos, às vezes idosos, não tinham sequer um único documento. E às vezes criança também, que mudava de uma cidade para outra, não tinha documento. Então, é preciso fechar esse círculo. Os hospitais podem estão mobilizados nesse sentido, e existe campanha sendo feita, nome e sobrenome, e também os outros documentos que são necessários para de fato a pessoa se sentir cidadão em nosso país.